Bom, boa tarde. 20 anos atrás, em 1994, o melhor computador que eu conhecia era de um amigo meu, Marconi. O Marconi tinha na CPU do computador dele um adesivo com as seguintes palavras: nem o melhor computador consegue derrotar o homem num jogo de xadrez. Bem, isso era verdade em 1994. Mas em 97, quando o Deep Blue derrota o Garry Kasparov, bom, isso deixou de ser verdade e meu amigo também deixou de ter o adesivo na CPU dele. 10 anos depois, em 2004, esse tipo de questionamento sobre o que o computador consegue ou não ser melhor que o homem foi tema de um livro de dois professores do MIT, The New Division of Labor. Qual é a nova divisão do trabalho entre máquina e pessoa? E o que eles concluíram era que os computadores ficariam cada vez melhores em tarefas em que você utiliza comandos, regras, que podem ser reduzidas a algoritmos. Mas nós, seres humanos, continuaríamos mantendo uma vantagem nas tarefas que exigem o que eles chamavam de Complex Pattern Recognition, reconhecimento complexo de padrões. O exemplo que eles davam, dirigir um carro. Eles falavam, dirigir um carro é uma atividade que os seres humanos sempre vão ter uma vantagem. Porque você não consegue reduzir a direção de um carro a meros comandos. Você precisa ter todo um conhecimento desestruturado. E isso os computadores não conseguem fazer. Bem, isso era verdade em 2004, mas deixou de ser verdade logo depois. Quando, como vocês viram na apresentação do Anthony, carros autoguiados, carros autônomos começaram a tomar as ruas. Hoje, os carros do Google já andaram mais de 1 milhão de quilômetros por vias públicas e levaram até hoje 0 multas. Assim, como que as prefeituras vão lidar com esse problema é assunto de outra conversa. Mas o fato é que isso é fantástico, ou seja, mesmo mentes extremamente brilhantes subestimaram o potencial dos computadores. Isso era 2004. Vamos passar para 2014. Hoje em dia, esse continua sendo um tema de conversa, de disputa, de contestação. Recentemente, 2 pesquisadores de Oxford resolveram pensar quais atividades que podem ser substituídas pelas máquinas nos próximos 10 anos. Eles acreditam que 47% das ocupações humanas podem ter alguma chance de ser substituídas por automação. Isso inclui coisas como apagar incêndio, pilotar aviões, inclui até mesmo o trabalho do contador, o trabalho do advogado. Agora, talvez esses caras estejam errando o número, mas provavelmente eles estão acertando a tendência. Ou seja, o sonho da humanidade de um mundo automatizado em que as coisas funcionem sozinhas não é nada novo. Na verdade, os gregos antigos já falavam sobre isso, já pensavam sobre esse assunto. Aristóteles ficou famoso por defender a escravidão. Ele achava economicamente necessária. Mas Aristóteles também vislumbrava um mundo em que a escravidão não seria necessária porque o mundo seria automatizado. Então, Aristóteles escreveu que se a laçadeira tecesse sozinha a tela, se o arco tocasse sozinho uma harpa, os mestres não mais precisariam de operários, nem os senhores de escravos. A gente nunca esteve tão perto de realizar a utopia de Aristóteles, esse mundo automatizado. Hoje em dia, de fato, nós temos telas que se imprimem sozinhas, de tal maneira que a piada hoje da indústria têxtil é que a indústria têxtil precisa de ter apenas 2 funcionários, um homem e um cachorro. O homem para alimentar o cachorro e o cachorro para ter certeza que o homem não vai mexer em nada. Mais do que isso, a harpa, o som da harpa, na verdade, é apenas um dos 450 das 450 características variáveis que o Pandora utiliza para tentar descobrir o que você quer ouvir daqui a pouco. Ou seja, as harpas se tocam sozinhas, as impressoras imprimem bens sozinhas. Mas qual outro ponto de Aristóteles? Que se isso ocorresse, escravos, operários, não seriam mais necessários. Ou seja, existe a parte destrutiva da criação também. E provavelmente, se nós voltássemos ao tempo de Aristóteles, e essa automação estivesse acontecendo, as pessoas provavelmente acreditariam que era necessária alguma legislação para manter os escravos úteis. Ou seja, algumas famílias talvez deveriam manter os seus escravos por lei, ou a tecnologia deveria ser interrompida. Mas isso era tão absurdo naquela época como é absurdo hoje. Na verdade, hoje a tecnologia é o capital que consegue fazer com que a pobreza esteja sendo diminuída. Isso é algo realmente incrível, se você pensar que nas últimas 3 décadas nós tivemos o período mais veloz de redução da pobreza que o mundo já viu. Isso significa que as pessoas estão ficando mais ricas e que as crianças
estão morrendo menos. A gente está tendo um declínio de mortalidade infantil, um declínio de fome, um declínio da pobreza. De 1990 a 2010, a pobreza mundial caiu pela metade. Isso é algo fantástico. Desde 2005, na verdade, a pobreza mundial vem caindo em ritmo ainda mais acelerado. Desde 2005 até 2010, 70 milhões de pessoas saíram da pobreza todos os anos. Pensa o que é isso, 70 milhões de pessoas todos os anos. Significa que é como se você pegasse a população do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Chile, todo esse Mercosul, menos o Brasil, mais o Chile, juntos, todos os anos, saindo da miséria. Isso é algo fantástico, isso é algo extraordinário. Mas isso, na verdade, é a lógica do crescimento econômico. Isso é a lógica do desenvolvimento do bem-estar humano. É isso que vem ocorrendo desde tempos imemoriais. A partir da Revolução Industrial, a gente tem um boom no crescimento econômico, na renda per capita. Nós vemos que a Europa Ocidental passou de 3 dólares por dia per capita para mais de 100 dólares per capita por dia, no iníciozinho do século XIX até o final do século XX. Isso é algo fantástico. Isso acontece com tecnologia, acontece com o capital. Se os nossos ancestrais, né, lá da pontinha desse gráfico, que quando começaram a domesticar animais, começaram a domesticar coisas como cavalos, se de repente eles achassem, opa, peraí, vamos interromper a tecnologia, as sociedades deles não estariam melhores. Você imagina quando o cavalo foi domesticado, foi introduzido, certamente algumas pessoas perderam o seu trabalho, perderam suas ocupações. Mas qual era a resposta para isso? Certamente não era punir o cavalo, não era matar o cavalo, proibir o cavalo e voltar à escravidão, à servidão. Assim como nos nossos dias, a resposta não é simplesmente manter trabalhos desnecessários funcionando artificialmente, né, num coma artificial. Será que é realmente o melhor para a nossa sociedade manter cobradores de ônibus e ascensoristas de elevadores e freitistas de postos de gasolina ativos simplesmente porque a tecnologia tornou essa atividade necessária? Certamente que não. Infelizmente, a gente vive numa mentalidade que Bastiat chamava de sisyfismo, a gente poderia chamar de mentalidade do homo proletários, que o trabalho parece para muitas pessoas como um fim em si mesmo, ou que talvez o trabalho seja o fim da história. Mas ele não é o fim da história, ele é o início da história. O fim da história é muito mais próximo, e na verdade talvez não exista um fim da história, mas é muito mais próximo da utopia de Aristóteles, né, do que de uma utopia proletária. E o problema dessa mentalidade é que quando nós olhamos para a pobreza, nós olhamos para o pobre como um eterno proletário, um eterno trabalhador, um eterno labutador. E nós não reconhecemos que a melhor coisa que você pode dar para um trabalhador é capital, é tecnologia, é fazer com que ele se torne mais produtivo. Felizmente, a gente ainda olha para a pobreza como sendo apenas necessidade e não como sendo potencial e capacidade. Né, como o reverendo Círico diz, nós temos o hábito de ver os pobres como bocas e não como mentes, como poços de necessidades e não como fontes de capacidade, de habilidades empreendedoras, de novas ideias. Nós temos que abandonar essa mentalidade do homo proletários e adotar a mentalidade do homo empresários. Porque numa época de destruição criadora, nós somos todos empreendedores. Isso inclui, e principalmente, os mais pobres. Duflo e Banerjee são dois economistas do MIT que escreveram um livro chamado Poor Economics, Economias dos Pobres. E eles dizem nesse livro que os pobres são, na verdade, mais empreendedores, talvez, do que os filhos de classe média e classe alta. Porque todo dia eles precisam empreender para chegar no final do dia. Eles têm recursos limitados, eles têm que entender como que eu vou utilizar da maneira mais produtiva o meu tempo, o meu esforço, os meus pequenos recursos para conseguir ter uma vida melhor. E o fato é que quando você começa a ver que a solução para a pobreza é a maior capacidade, a maior capitalização do pobre, e não simplesmente a condenação ao trabalho, você começa a pensar da pobreza realmente de uma maneira diferente. James Tully é um professor britânico, e ele fez um estudo fantástico indo em alguns dos países mais pobres do mundo, e nesses países, nas regiões mais pobres, e nas regiões mais pobres, pegando a parcela mais pobre, e perguntando o seguinte: como que as pessoas conseguem educar os filhos? Porque para essas pessoas, sequer a educação oficial, pública, chega. E o que ele descobriu é que existia escolas privadas, existem, né, no interior da Índia, por exemplo, que estão educando crianças
estão fazendo isso de uma maneira sustentável, ou seja, lucrativa. Elas conseguem se financiar. E melhor, elas conseguem ter indicadores superiores às escolas oficiais públicas. Na verdade, eu testemunhei isso aqui no Brasil. Eu fui na favela do Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, e lá eu percebi que havia escolas clandestinas operando. Uma delas, até a coordenadora, quase que não quis me deixar entrar. Eu estava com o meu colega Ian Vasquez. Ela achou que a gente talvez fosse fiscal do governo, então ela ficou um pouco desconfiada. E depois ela falou que um dos problemas que eles estavam tendo naquele momento era que a diretora estava no corpo de bombeiros tentando negociar uma licença para que a escola pudesse operar. A escola começou como uma creche, mas os pais não queriam tirar os filhos daquela escola, tinham um bom serviço, então eles já estavam até com a 4ª série operando ilegalmente. Essa solução para a pobreza é criar obstáculos burocráticos para as pessoas que querem empreender e resolver os problemas das próprias comunidades. A melhor pessoa para entender os problemas dos pobres são eles próprios. Se você não permite que eles tenham acesso a capital, que eles tenham acesso a investimento, que eles tenham acesso a colocar em prática as suas ideias empresariais, você está condenando eles ao status quo. Quando a gente começa a pensar no pobre como um nano-empreendedor, e não simplesmente como um nano-trabalhador, você começa a pensar também, será que a nossa educação funciona da maneira que ela é dada? Eu fiz essa pergunta para o senador Cristóvão Buarque, ex-ministro da Educação. Eu perguntei a ele, senador, se um menino pobre, um moleque da favela do Rio, ou então uma menina do interior do sertão nordestino, chegasse para você e te perguntasse, o que eu devo aprender para deixar de ser pobre? O que eu devo aprender para ter uma vida melhor do que a que os meus pais tiveram? Será que a sua resposta seria o nosso currículo? Será que você falaria, aprende sociologia, filosofia, social, geografia? Ou será que você falaria para ela, olha, aprenda finanças pessoais, aprenda contabilidade, aprenda legislação básica, aprenda economia, aprenda atividades que tornem o seu trabalho mais lucrativo também, mais produtivo. Pode ser elétrica, pode ser marcenaria. O fato é que, será que nós não estamos condenando as nossas crianças quando a gente faz uma educação de proletário em vez de fazer uma educação de empreendedores para eles? A sorte é que eles não precisam depender tanto da elite desse país. Eles fazem as coisas por conta própria. Depois da pacificação das favelas do Rio, o Sebrae entrou em algumas favelas e começou a ver qual era toda a exuberância de negócios que havia nas regiões mais pobres do nosso país. Em 2012, eles haviam registrado mais de 1.700 empreendimentos só no Complexo Alemão no Rio, e a estimativa era que mais de 92 negócios continuavam operando fora da legalidade. E por que é importante reconhecer legalmente esses negócios, esses empreendimentos? É importante porque isso significa que a pessoa pode converter o seu capital físico em um capital econômico, a sua posse em propriedade. O Instituto Atlântico resolveu fazer um trabalho muito interessante no Morro do Cantagalo, no Rio, de reconhecimento de títulos de propriedade. A inspiração é o economista peruano Hernando de Soto, que reconheceu que na pobreza global havia uma abundância de recursos que não eram capitalizados simplesmente porque não havia títulos de propriedade. E o trabalho que eles estão fazendo no Rio é importante, o trabalho que Osasco começou a fazer também em São Paulo é importante. O economista Maurício Moura foi até Osasco e viu qual o impacto que título de propriedade tinha para as famílias que adquiriam. Ele percebeu que aquelas famílias que tinham título de propriedade sobre a sua casa acabavam tendo uma renda maior, porque elas podiam trabalhar e não precisavam deixar a criança em casa, a criança podia ir para a escola, então o tempo que a criança passava na escola também começou a aumentar. Ou seja, a geração futura começou a ter uma oportunidade que a geração presente não tinha. Porque você começa a reconhecer o pobre como empreendedor. Você quer dar posse, você quer dar propriedade para ele. Você quer dar capital para ele. Ou seja, em vez de termos essa mentalidade de Sísifo, essa mentalidade de que a pobreza precisa ser perpetuada no trabalho, a gente tem que pensar mais em Atlas, a gente tem que pensar mais no espírito empresarial que existe, sim, dentro das pessoas mais pobres do nosso país e do nosso globo. Enquanto a gente pensa em soluções, existem soluções que talvez sejam importantes nesse período de destruição criativa, como, por exemplo, programas de renda mínima. O problema do programa de renda mínima não é a renda em si. O problema é se ele não está acoplado também com políticas que aumentem a produtividade das pessoas.
Nós, no Brasil, nos orgulhamos do Bolsa Família internacionalmente. Né? E a comunidade internacional entende que isso foi fantástico porque milhões de pessoas saíram da pobreza no Brasil. Só que, junto com a maior renda, não acompanhou a maior produtividade. De 2002 a 2014, a produtividade média do trabalhador brasileiro aumentou em 12%. Do indiano, 73%. Do chinês, mais de 150%. O trabalhador chinês, que em 1960 produzia 1/10 do trabalhador brasileiro, hoje produz quase, já está superando o trabalhador brasileiro. Até o Paul Krugman, né, economista de esquerda, diz que, no longo prazo, produtividade é praticamente tudo. E produtividade se faz com capital, se faz com tecnologia. A grande história dos nossos tempos, né, diz a Deirdre McCloskey, é exatamente a saída da pobreza de milhões de pessoas na Índia, na China. Isso não se fez garantindo que a tecnologia não fosse penetrar nos países ou que o capital fosse servir de inimigo das pessoas pobres. Se você coloca o pobre contra o capital, acredite, o pobre vai perder. Da mesma maneira que se você colocasse um soldado a pé e um soldado a cavalo, o soldado a pé também iria perder. O que a gente quer quando a gente joga nossas crianças, né, contra o dinheiro, contra o enriquecimento, quando a gente diz que o dinheiro é a raiz de todo mal? Que ela acha que para se manter pura, ela tem que se manter pobre? Ou que ela acha que a única forma de enriquecer é se corrompendo? A gente tem que mudar a forma como a gente pensa sobre pobreza, da mesma forma que a gente já mudou anteriormente a forma como a gente pensava sobre cidadania. Houve uma época em que a gente acreditava que sociedades em que apenas uma pequena fração da população era cidadã, como na Atenas de Aristóteles, era uma sociedade politicamente injusta. Mas a solução não era abolir a cidadania, abolir o voto, abolir a democracia. Era dar democracia para todos, cidadania para todos. Da mesma maneira, numa época de destruição criativa, em que o capital e a tecnologia se tornam mais importantes, mas várias pessoas não têm acesso a capital e tecnologia, a solução não é abolir o capitalismo e a tecnologia. A solução é dar tecnologia e capitalismo para os pobres. Muito obrigado.